Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do Teosim, Teologando com Simplicidade. Nós, nas últimas semanas, estamos estudando sobre a doutrina da salvação. Vimos a doutrina da depravação, onde mostra a incapacidade do homem de se salvar. Vimos sempre também a manifestação da graça de Deus, que antecede qualquer ação do ser humano. Isso nós chamamos de a ação da graça preveniente. E quando este pecador se arrepende e crê em Cristo Jesus, a graça de Deus se torna eficaz na vida dele. Então nós vimos aí o desenvolvimento da doutrina da salvação. E em seguida, nós vimos também a eleição condicional. A eleição de Israel para trazer o Messias, o eleito de Deus, à humanidade para trazer salvação a todas as pessoas indistintamente. Hoje, nós iremos estudar como esta morte de Cristo Jesus é provisão para a salvação de todas as pessoas. Portanto, o tema da nossa aula de hoje é a expiação ilimitada. O apóstolo Paulo diz que Cristo é salvador de todos os homens, especialmente daqueles que creem em Cristo Jesus. E é sobre isso que nós vamos abordar agora no Teosim. Segundo o artigo dos remonstrantes, que são seguidores de Jacó Armínio, a qual elaboraram de forma mais clara a doutrina da salvação deste reformador holandês, eles dizem que, em concordância com isso, Jesus Cristo, o Salvador do mundo, morreu por todos e cada um dos homens. Preste bem atenção nisso. Morreu por todos e cada um dos homens, de modo que obteve para todos, por sua morte na cruz, reconciliação e remissão dos pecados. Contudo, de tal modo que ninguém é participante desta remissão, senão os crentes. Preste bem atenção nisso, porque ele diz, morreu por todos e por cada indivíduo. Há algumas pessoas que alegam dizer que Cristo Jesus não morreu por todas as pessoas indistintamente. Algumas pessoas pregam e ensinam que Cristo morreu por um grupo seleto, por um grupo especial, ao qual ele já tinha determinado, antes da fundação do mundo, que seriam salvos e outros condenados. Essas pessoas que já foram selecionadas para a salvação, esse ensinamento vai dizer que a morte de Cristo Jesus foi somente para essas pessoas. E porque só foi para essas pessoas, ela se tornará eficaz somente para elas, e não para as outras pessoas. Jacó Armínio discordou veementemente desse ensinamento lá na Holanda, e demonstrou através dos pais da igreja, que foram os primeiros discípulos dos apóstolos, e por toda a história da igreja, até a Reforma Protestante, de que a morte de Cristo foi ensinada da seguinte forma: ela foi para todas as pessoas e por cada indivíduo. Então, a morte de Cristo foi por cada pessoa e ela teve a finalidade de obter a salvação para todas as pessoas indistintamente. Então, nós temos na morte de Cristo reconciliação e remissão dos pecados. Esses são dois termos que vão aparecer continuamente dentro do Novo Testamento. Então, compreender o que é remissão, o que é redenção, o que é reconciliação é de fundamental importância para que você compreenda um pouco mais sobre a doutrina da salvação. E nós vamos abordar isto também no grupo do Telegram mais apropriadamente. Em primeiro lugar, é válido definir o que vem a ser expiação. Algumas pessoas ficam perguntando se há similaridade entre expiação ou propiciação, e muitas vezes nós vamos encontrar que sim. Então, você vai ver no Antigo Testamento expiação, e no Novo Testamento você vai encontrar geralmente a palavra propiciação. Então, são termos intercambiáveis. E quando você lê as Sagradas Escrituras, você tem que ler a partir dessa perspectiva. Mas o que vem a ser expiação? Segundo Richard Watson, a definição de expiação seria satisfação oferecida à justiça divina por meio da morte de Cristo pela humanidade. Preste bem atenção, satisfação à justiça divina? Mas que tipo de justiça o Senhor está aplicando? É válido perguntar isso, porque na cruz do Calvário, Cristo não morreu só porque Deus amou o mundo. Na cruz do Calvário, Cristo morreu para satisfazer a ira de Deus contra o pecado da humanidade também. Na cruz do Calvário, estão unidos tanto a justiça de Deus quanto o amor de Deus. Demonstra a cruz a santidade de Deus e o zelo do Senhor. E porque Deus abomina o pecado, ele tem que
punir a iniquidade do homem. E ele faz isso na cruz do Calvário. Então há, entre aspas, ali, uma satisfação da ira de Deus. Há um aplacamento da ira do Senhor ali. Então Richard Watson continua dizendo: em virtude do qual todos os verdadeiros penitentes que creem em Cristo são pessoalmente reconciliados com Deus. Novamente aparece a expressão reconciliação. Livrados de toda a pena de todos os seus pecados e feitos merecedores da vida eterna. O Thomas Osmond Summers vai dizer: é aquela satisfação feita para com Deus pelos pecados de toda a humanidade, quer seja pelo pecado original ou pelos pecados atuais, pela mediação de Cristo e especialmente pela sua paixão e morte, de maneira que o perdão é gratuito a todos. Em suma, ambos os escritores estão dizendo que a expiação é o meio pelo qual Deus apazigua a sua ira, punindo os pecados da humanidade em Cristo Jesus. Mas ao mesmo tempo que na cruz ele manifesta a sua justiça, ele manifesta o amor de Deus por toda a humanidade. E ali Deus aplaca a sua ira e abre um caminho para que o pecador possa se achegar novamente, assim, ao ser divino. Isto é expiação. Isto é também reconciliação. Aquilo que nós perdemos no Éden, agora é restaurado através de Cristo Jesus. E através da morte de Cristo Jesus, nós podemos retornar ao Senhor e nos tornar íntimos de Deus novamente. Das afirmações do Watson e do Summers, nós podemos tirar no mínimo 3 conclusões. Em primeiro lugar, por causa dos nossos pecados, estamos separados de Deus. Há um abismo entre o Criador e a criatura por causa do seu pecado. Isaías fala disso. É o que faz separação entre nós e o nosso Deus é o nosso pecado. O pecado afasta o homem de Deus. Em segundo lugar, estamos debaixo da ira de Deus. Como o ser divino é justo, ele tem que punir pecado e pecador. E ele faz isso em Cristo Jesus. Porque se Deus não pune o pecado, ele deixa de ser justo e, consequentemente, deixa de ser Deus. Vou dar um exemplo bem forte. Porque muitas pessoas pensam que para Deus manifestar o seu amor, ele tem que suspender a sua justiça. Mas não. Observa só. Imagine que você está atravessando a faixa de trânsito e de repente um carro, ele ultrapassa o sinal vermelho e atropela uma determinada pessoa. As leis brasileiras dizem que todo carro que passar no sinal vermelho, ele quebrou a lei e, consequentemente, ele deve ser punido. Se a lei brasileira não punir as pessoas que passam no sinal vermelho, a lei se afrouxa e, consequentemente, ela não é justa. Então, toda lei é criada para limitar o espaço do ser humano. A sua liberdade está condicionada às leis que são impostas a você. Montesquieu já dizia isso. Então, Deus é o justo juiz que criou as suas leis. Quando o ser humano quebra o mandamento do Senhor, você está infringindo a lei. E como nós vimos na aula da depravação total, o pecado é justamente isso, como diz o apóstolo João. É transgressão da lei divina. E porque você quebrou a lei divina, você deve ser punido. E em quem que Deus pune os nossos pecados? Em quem Deus pune os nossos atos? Em quem Deus pune todas as transgressões que nós cometemos contra a divindade? A resposta está em Cristo Jesus, na cruz do Calvário. Em Cristo é satisfeito esta ira de Deus e a justiça de Deus também é aplicada ali. E em terceiro lugar, Cristo então toma o nosso lugar na cruz do Calvário e faz expiação pelos nossos pecados. Ali ele aplaca a ira de Deus e abre um caminho para o qual nós podemos nos achegar ao Senhor novamente. Ali pode haver reconciliação entre o Criador de todas as coisas e a criatura. Em segundo lugar, essa expiação já foi descrita no Antigo Testamento. Nós vemos isso claramente naquilo que nós chamamos de o dia da expiação. Você pode acompanhar o que era acontecido no dia da expiação em Levítico, capítulo de número 16, versículos 1 ao 34. Em Levítico é descrito de forma clara tudo o que acontecia naquele período da expiação no antigo Israel. Em primeiro lugar, Arão deveria oferecer um novilho em sacrifício a Deus por si mesmo e por sua própria família. Então, o novilho era morto
O sangue dele era derramado em cima da Arca da Aliança, no propiciatório, e ali ele estava fazendo expiação por si mesmo e por sua família. Porque o sacerdote era pecador, então ele tinha que ter os seus pecados perdoados também. E a primeira coisa que acontecia era a expiação pelo sacerdote e pela sua própria casa. Em segundo lugar, tinha um animal que era oferecido como sacrifício pelos pecados da congregação de Israel. Este animal também era sacrificado e o seu sangue era derramado sobre o propiciatório, para que ali a ira de Deus fosse apaziguada contra o pecado do próprio povo. E em terceiro lugar, havia outro animal onde o sacerdote e o povo confessavam seus pecados, colocavam a mão dele, e aí depois esse animal era removido do meio da congregação ou do arraial, e ele ia para o deserto. Tudo isto acontecia no dia da expiação. E tudo isso apontava para a obra de Cristo Jesus. Observa só que no Novo Testamento, nós vimos lá em João, capítulo de número 1, versículo 29, que Cristo Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aqui está a sutileza entre a diferença da expiação no Antigo Testamento e da expiação no Novo Testamento. No Antigo Testamento, expiação em hebraico, kafá, significa cobrir. E no Novo Testamento, expiação significa remover. É por isso que o texto, literalmente em grego, em João capítulo 1, versículo 29, pode ser traduzido como: eis aí o Cordeiro de Deus que vem tirando o pecado do mundo. Isto está atrelado à obra de encarnação e à obra redentora de Cristo Jesus, a qual nós iremos falar agora. Observa que agora nós vamos ver como a expiação é dada no Novo Testamento. Toda essa obra apontava para Cristo Jesus, a obra do dia da expiação. E no Novo Testamento descreve isso de forma um pouco mais clara do que acontecia no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o que acontecia era vislumbres, era apenas sombra do que haveria de vir, diz o escrito aos Hebreus no capítulo 10, versículo 1. E aqui no Novo Testamento nós vemos a realidade sendo manifesta em Cristo Jesus. Você pode acompanhar no slide. Primeiro, a encarnação de Cristo Jesus é o único meio pelo qual Deus expiaria o pecado da raça humana. Não pode haver expiação à parte da encarnação. Observa só, encarnação e expiação estão totalmente atrelados. O que é a encarnação? Encarnação é o fato que acontece em João, capítulo de número 1, versículo 1 ao 5, onde Deus, o Criador de todas as coisas, que habita no alto e sublime trono, em luz inacessível, resolve entrar na história da humanidade. Observa só, Deus é como o autor da história, e de fato ele é o autor da história, ele está criando a história, mas de repente, no curso dessa história, Deus resolve entrar dentro da história. E quando Deus resolve entrar dentro da história, nós chamamos isso de encarnação. Deus então se torna homem. O Deus que criou o homem à sua imagem e semelhança, agora se torna semelhante a nós. Ele se torna carne. É isto que é a encarnação. Deus agora limita os seus atributos, como diz Paulo em Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 11, e então se apresenta à raça humana de forma encarnada. Para que Deus fez isso, que é Cristo Jesus? Por que Cristo Jesus fez isso? Para trazer redenção à humanidade que estava em queda, ou que está em queda. Então, a encarnação está totalmente atrelada à obra de expiação de Cristo Jesus. Em segundo lugar, Cristo se entregou voluntariamente nesse ato de expiar o pecado da humanidade. Há uma necessidade mediadora. A cruz, ela não foi uma surpresa para Jesus. Ela já estava no centro da sua missão, de dar a vida em resgate de muitos. E em terceiro lugar, a expiação de Cristo foi um resgate para todas as pessoas. O alcance da morte de Cristo é um alcance universal. Isto não implica dizer que, porque Cristo morreu por todas as pessoas serão salvas. Isto é chamado de universalismo. E isto é heresia. Porque nós sabemos, à luz das Sagradas Escrituras, que o fato de Cristo ter morrido por todas as pessoas não implica necessariamente a salvação de todas as pessoas. Porque, como nós vimos na aula da doutrina da graça, nós vimos que há uma resistência por parte do ser humano à graça divina.
como nós lemos em Atos, capítulo de número 7, versículo 51. Vós, incircuncisos de coração, sempre resistis à ação do Espírito, assim como os vossos pais também resistiram. Então, há uma resistência por parte do ser humano nessa graça que está sendo manifesta ou trazida em Cristo Jesus. Portanto, nem todas as pessoas serão salvas. E aqui surge uma questão que muitas vezes é levantada por algumas pessoas que não acreditam na expiação ilimitada. Ah, Mateus, se Cristo morreu por todos, para salvar todos, e todas as pessoas não são salvas porque elas resistem à ação da graça de Deus, então, nesse caso, Deus não é soberano? Ou o homem é soberano nesse caso? Não, isso não tem nada a ver. Essa questão nada mais é do que um sofisma. Porque Deus pode continuar sendo soberano, dando a capacidade do homem de escolher o certo ou o errado. Quando tem lá no Pentateuco, hoje coloco diante de ti a bênção e a maldição, escolhe, porém, a bênção para que vivas, e você vai ver a história de Israel sempre escolhendo o caminho errado, que é o caminho da maldição. Deus não deixou de ser soberano porque deu a capacidade de escolha ao ser humano. Muito pelo contrário. Isso manifesta ainda mais a soberania de Deus sobre todos os aspectos da raça humana. Porque mesmo Deus dando capacidade de escolha para o ser humano, ele continua sentado no seu trono, governando a história do homem, independentemente das consequências que o ser humano escolhe para si mesmo. Compreende? Então não há aqui uma ideia de Deus se tornou pequeno, porque Deus fica no canto, porque o ser humano não quer aceitá-lo como Senhor e Salvador. Isso não existe. Deus não se curva, não se dobra à vontade humana. Muito pelo contrário, é sempre a vontade humana que se dobra à soberania divina. Então, está claro isso. Cristo morreu por todas as pessoas, não implica dizer que todas as pessoas serão salvas, porque as pessoas resistem à ação da graça do Espírito Santo de Deus. E porque essas pessoas resistem à ação do Espírito Santo de Deus, não implica dizer que elas são soberanas em relação a Deus. Muito pelo contrário, isso manifesta ainda mais a soberania e a grandeza do nosso Deus. E em quarto lugar, nós vimos aqui a extensão da expiação. Por isso que nós dizemos expiação ilimitada, ou seja, que não houve um limite de pessoas para o qual Cristo morreu, mas que cada pessoa indistintamente recebe assim essa manifestação da graça de Deus. E aí nós vamos ver aqui, isso em 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículos 4 ao 6, que nós vamos encontrar, o qual deseja que todos os homens, note bem essa expressão que está em vermelho, todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos. Observa só outra lição aqui presente. Quando eu falo de expiação, dentro do campo da expiação temos remissão, reconciliação, e nós temos aquele termo intercambiável propiciação. Então, você vai encontrar esses termos o tempo todo no Novo Testamento, em especial nas epístolas do apóstolo Paulo. E nós vemos aqui, como diz em 1 Timóteo 2, 4 ao 6, resgate por todos. O apóstolo Paulo, ele não está falando de algumas pessoas. Se ele quisesse dizer algumas pessoas, ou se o Espírito Santo quisesse dizer algumas pessoas, o Espírito Santo teria influenciado ou inspirado Paulo a escrever algumas pessoas. Mas o Espírito Santo quis dizer todas as pessoas. E por isso o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, escreve todas as pessoas. Isso quer dizer o que isso claramente diz. Cristo morreu por todos, em resgate de todos. Nós vemos aqui em João 3,16 a mesma expressão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Observe só que o texto sagrado está manifestando Cristo Jesus como a propiciação ou a expiação de toda a humanidade, indistintamente. Assim como João já tinha dito no capítulo 1, versículo 29. E todo o objetivo do João é dizer, eu estou escrevendo este evangelho, para que você creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que, crendo, tenha vida em seu nome.
Então, a expiação é manifesta e as pessoas que creem nesta obra de redenção e em Cristo Jesus, eles então têm a vida eterna em Cristo. Observa só que expiação, crença e vida eterna está totalmente atrelado dentro do Evangelho de João. Ambos os textos demonstram que a morte de Cristo é provisão para todas as pessoas indistintamente. No entanto, esta morte ela só é eficaz na vida daqueles que creem. Cristo morreu por todas as pessoas. Mas quando é que isso se torna eficaz? Quando as pessoas creem em Cristo Jesus. Por isso, Paulo vai dizer que Cristo é o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem nele. Há um estreito paralelo entre expiação e justificação. Há um estreito paralelo entre expiação e alguns termos no Novo Testamento, como você acabou de ver nos slides anteriores. Mas há um estreito paralelo que deve ser ressaltado continuamente, que é a justificação e a expiação. A verdade da doutrina da expiação pode ser ensinada através da parábola do publicano e do fariseu. Você se lembra do texto narrado lá em Lucas, capítulo de número 18, versículos 9 ao 14? Enquanto um publicano sobe juntamente ao templo para orar, há também um fariseu. E o fariseu, ele fala das suas virtudes, das suas ações boas que ele realiza supostamente para com Deus. E lá, quando ele olha o publicano orando, ele vai dizer: Senhor, graças eu te dou porque eu não sou como os demais homens, roubadores, e assim vai, sucedendo os pecados, descrevendo cada pecado. Aqueles pecados narrados ali, geralmente faziam parte da vida de muitos publicanos. Segundo a cultura greco-romana, você vai ver que publicano era chamado pelos judeus de publicanes. Agora, preste bem atenção, o que eu estou falando? O fariseu, é um judeu. Só que o publicano também é um judeu. Só que este publicano trabalha para o Império Romano. E o Império Romano dominou, assim, os judeus. E aí você começa a perceber que os romanos odiavam os judeus e os judeus odiavam os romanos por causa disso. E o publicano era um judeu que trabalhava para o Império Romano. Então, o publicano ele sofria a raiva tanto dos judeus quanto dos romanos. Então, não significa que todos os publicanos sofriam isso ou que todos os publicanos eram de fato judeus. Mas estes publicanos, em sua grande maioria, eram judeus. E os judeus tinham uma certa raiva deles por isso. Então, quando ele chega a elencar os pecados, ele está elencando algumas coisas que os publicanos de fato faziam. Então você vai ver aqui que ele tenta se justificar diante de Deus pelos seus próprios méritos, pelas suas próprias obras. Enquanto o texto sagrado vai dizer que o publicano não ousava nem de longe olhar aos céus, em sinal de respeito, em reverência, e sabendo que Deus é santo e que ele é extremamente pecador. E a única coisa que o publicano falava é: ser propício a mim, pecador. Esta era a oração que ele repetia ao Senhor. A ideia de propiciação é: Deus, apazigue a tua ira através de um caminho. Ou apazigue a tua raiva através de algum sacrifício. E crie um caminho para o qual eu possa me achegar novamente diante de ti. Reconciliação. Então você vai ver que a oração do publicano está carregado disso. E aí o texto vai dizer: quem saiu justificado? Foi o publicano ou foi o fariseu? Aí o texto sagrado vai dizer: este desceu justificado diante do Senhor. Observa só, Deus não justifica pessoas que se acham justas diante dele. Pessoas que vão diante de Deus com seus próprios méritos, com a sua própria religiosidade frívola e morta. Deus quer corações que estejam dispostos a reconhecer que ele é santo e que nós somos pecadores e que necessitamos urgentemente de um intermediador. E Deus foi propício ao homem há 2000 anos atrás, quando enviou Cristo Jesus à humanidade. Deus apaziguou a sua ira na cruz do Calvário e criou um caminho para o qual nós podemos retornar ao Senhor, ou um caminho pelo qual nós podemos nos achegar diante dele. E essa expressão máxima do Evangelho, descrita nessa parábola, é descrita de forma sistemática pelo apóstolo Paulo em Romanos, capítulo de número 3, versículos 23 ao 24. Você pode acompanhar no slide. Sendo justificados gratuitamente por sua graça,
mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Observem só no slide essas expressões que estão grifadas em vermelho. Justificados, redenção, sangue, propiciação e justiça. Tudo isto faz parte da expiação. Tudo isto faz essa obra de salvação ser descrita de forma mais sistemática pelo apóstolo Paulo. Em Cristo Jesus, nós somos redimidos. Então, o que vem a ser redenção? Redenção é a compra de um escravo no primeiro século. Isso acontecia por meio de prata ou ouro. E o texto sagrado está dizendo que a nossa compra do resgate de escravidão dos nossos pecados foi feita mediante o sangue de Cristo Jesus, a qual Deus propôs como propiciação, ou seja, no qual Deus criou um caminho a qual ele satisfez a sua ira contra os nossos pecados e contra os pecadores, e que através dessa obra de redenção, ele trouxe assim estes pecadores a Cristo Jesus. E isso é chamado de reconciliação também. Isso acontece tudo mediante a obra de Cristo Jesus. Então nós vimos aí claramente que esses termos estão entrelaçados. E é sobre ele que nós vamos comentar de forma mais detalhada no grupo do Telegram, para instruí-los na compreensão da leitura bíblica do Novo Testamento a respeito da obra de salvação. Concluindo tudo o que nós falamos sobre expiação ilimitada. Em primeiro lugar, você pode acompanhar no slide. Todos nós estávamos debaixo da ira de Deus por causa dos nossos pecados. E Deus, como é um justo juiz, ele deve punir pecado e pecadores. E ele faz isso em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Em segundo lugar, Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que se apresenta para satisfazer esta ira de Deus. Observe só, há um termo que a gente chama na teologia de substituição. Eu e você éramos para sofrer a ira de Deus, mas Cristo Jesus toma o nosso lugar e suporta esta ira. E como o salário do pecado é a morte, Cristo morre em nosso lugar. Mas como ele não tem pecado, ele ressuscita ao terceiro dia, tornando-se justo juiz e, ao mesmo tempo, justificador daqueles que creem nele. E, em terceiro lugar, a morte de Cristo não foi para um grupo seleto, muito pelo contrário. A morte de Cristo Jesus foi provisão para todas as pessoas. Mas é evidente que a morte de Cristo Jesus só é eficaz na vida daqueles que creem em Cristo Jesus. E, em último lugar, em Cristo nós somos resgatados de nossas vidas fúteis, legada por nossos pais, e agora somos justificados por Deus, tendo paz com Ele. Então a expiação é o caminho onde Deus apazigua a sua ira, abre um caminho para a reconciliação com a raça humana, justifica o pecador, atribuindo a justiça de Cristo Jesus sobre ele e chama ele para uma comunhão e vida de santidade em Cristo Jesus. Esta expiação, esta morte vicária, propiciatória, redentora, é para todas as pessoas, mas elas só se tornam eficazes na vida daquele que crê em Cristo Jesus. Isto é um ponto basilar na doutrina da salvação, principalmente na perspectiva arminiana e pentecostal. Você só é salvo quando crê em Cristo Jesus. E é sobre essa manifestação dessa graça de Deus que nós devemos anunciar a todas as pessoas. É por isso que é importante a pregação do Evangelho, para que as pessoas ouvindo o Evangelho possam crer, tendo fé em Cristo Jesus como Senhor e Salvador, e comece assim uma nova vida em Cristo Jesus. Na próxima aula, nós iremos falar sobre a segurança da salvação, ou a perseverança dos santos. Então fique atento, estude todas as aulas, para que você cresça em graça e em conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até a próxima aula. Teosim, teologando com simplicidade. Oi pessoal, como combinado, nós estamos aqui para indicar para você literaturas que te auxiliem no teu crescimento e estudo. Hoje nós temos 2 obras para te indicar. A primeira é do autor que dispensa comentário, David Allen, e tem por título A Expiação. Já a segunda obra é do Carlos Augusto Vailate, que tem por título Expiação Ilimitada. Não deixe de adquirir essas obras. Cresça em graça e conhecimento. Até mais! Teosim, teologando com simplicidade.